Se você tem uma população que está aqui, que tá na França, que você sabe que são radicais, etc e tal, que estão dando aula de radicalismo, você tem que colocar uma escuta numa mesquita, você tem que colocar uma escuta numa mesquita. Ou numa igreja, não importa, numa sinagoga. Eu estou dizendo hipoteticamente sim. assim, se você sabe que existe um grupo de pessoas que pode eventualmente dali surgir um atentado, você precisa escutar essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu em Israel. Isso hoje não pode ser feito. Eu acho que isso, na prática, é feito em algumas situações e juridicamente não pode ser feito aleatoriamente. O que aconteceu em Israel durante a pandemia? Eles queriam detectar quem tinha mais chances de ter sido contaminado no ano passado. Então, eles fizeram... E o Serviço Secreto de Israel, o Shin Bet, não o Mossad, que é o Serviço Secreto Externo, mas o Serviço Secreto Interno, eles têm muita tecnologia em contra-terrorismo. Então, eles podem, por exemplo, ligar e verificar, fazer uma verificação ativa dos celulares ligados nas ruas. E eles veem onde as pessoas estão através do celular no bolso. Eles veem para onde a pessoa foi. E aí eles veem todos os celulares estão em volta dessa pessoa e entram em contato com ela e falam assim, você no dia tal, na hora tal, ontem, cruzou com uma pessoa na rua durante 20 segundos e essa pessoa está contaminada. Então vai fazer um teste. E aí o que aconteceu? Essa proposta foi dada e aí chegou no procurador-geral. E o procurador-geral falou assim, a gente só vai autorizar o Serviço Secreto de ceder essas informações ao Ministério da Saúde, contanto que nenhuma outra informação das pessoas seja usada contra elas, não importa o motivo, por causa das informações serão descobertas por causa dessa quebra. Sim. Então, se você, por exemplo, entrou no celular e você vê que o cara está vendendo alguma coisa que não deveria vender, você não pode usar isso por causa da descoberta que você fez por causa do coronavírus. Uhum. Então isso é uma coisa. Agora, Israel tem um Estado de Direito muito forte. A pergunta é se todos os Estados conseguem ter essa mesma regra. Os Estados de primeiro mundo conseguem. Mas eu acho que alguns Estados não conseguem ter esse tipo de regra, fora que o tamanho do país também tem muita influência. Os Estados são divididos em Estados como a federação, como o Brasil, é muito diferente. Quem manda nas polícias são os governantes, não o presidente, nem o prefeito, por aí vai. Mas a gente só confia que eles vão cumprir a regra, né? Porque saber que o governo tem tanto poder assim já dá um aperto. Então, e aí eu acho que assim, é justamente isso que... Esse é o entendimento, na minha opinião, mais importante da democracia. O governo, ele é o mecanismo do Estado. Ele é o motor e a roda do Estado. O Estado é o carro, né? Está dentro do carro. O governo é o motor, né? E a roda. Para poder funcionar determinadas coisas. Ele tem que funcionar estritamente onde ele tem que funcionar. E onde ele não tem que funcionar, ele não pode funcionar. Ele deveria ser assim, né, no final das contas. Então, em segurança pública, então assim, você sente Estado mais e sente Estado menos. Nos Estados Unidos, você vai abrir uma empresa, você vai fazer um monte de coisa, você nem sente o Estado. Pega uma arma e dá um tiro para cima, vê se você não sente o Estado. Você vai sentir o Estado na hora. Vai chegar um monte de gente armada, vai chegar a polícia, vai chegar o serviço secreto, etc. Você sente o Estado. Incêndio, você sente o Estado. Desabamento, que nem o prédio em Miami, você sente o Estado. Então, você tem momentos que você sente bastante o Estado, momentos que você sente muito pouco o Estado. Seria o ideal, né? Que seria o ideal. Mas quando o governo sabe de informações, tipo, para onde tu foi, para onde tu pode ir, usando como argumento a pandemia, isso é perigoso porque como é que eu confio que eles vão realmente respeitar por que isso vai ser só a pandemia? Por isso que o governo é formado por pessoas pelo povo, né? Que é a ideia da Revolução Americana. By the people, from the people, to the people. É uma coisa assim, né? Deveria ser assim, né, no final das contas. O governo, no final das contas, são pessoas como eu e você e ela. São pessoas Mas é de fato? Então, ou é um grupo seleto de pessoas que está lá? Depende do país. Em Israel, por exemplo, são pessoas aleatórias que vão trabalhar lá. E que da mesma forma podendo trabalhar no jornal criticando o governo, estão trabalhando para o governo. Então é muito difícil acontecer isso, entendeu? Esse autoritarismo
dentro de pessoas, dentro do governo. Você tem outros problemas dentro do sistema público que você tem a ver com a efetividade e eficácia dos sistemas públicos que são aplicados por pessoas que são burocratas. Mas o autoritarismo, ele vem através do controle total de quem são essas pessoas, através de governantes que vão escolher pessoas, etc, etc. Que é o que aconteceu com o Hamas em Gaza, por exemplo, que a gente está falando de Oriente Médio. O Hamas conquista Gaza da autoridade palestina, ele expulsa os burocratas que trabalhavam para o Ministério da Saúde, da Fazenda, etc e tal, Palestina de Gaza, da autoridade palestina, do partido rival, e colocam pessoas dele para trabalhar nesses locais. Uhum. Então imaginem assim, eu vou inventar o nome do partido agora, PDD, que não existe no Brasil. Vamos supor que esse cara ganha a presidência da República em 2022. Aí ele vai demitir agora, como se ele pudesse, todas as pessoas que trabalham para o governo federal. E ele vai colocar só pessoas filiadas ao PDD. Com isso começa o autoritarismo. Uhum. Mas isso não pode acontecer em países tipo o Brasil, por exemplo. A gente imagina que isso não acontece, mas eles podem escolher várias pessoas para trabalhar junto com eles e a gente não faz a menor ideia. Então, você tem cargos de confiança. Então. E a partir disso... Mas todos os líderes podem contratar cargos de confiança. Conselheiros, ministros, etc e tal. A questão é, quem são as pessoas que trabalham na burocracia? Né? Então, por exemplo, se você chegar... Quem é agora o chefe do setor sudeste do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo? Não tem nada a ver com o presidente, nem com o governador. É um cara, é concurso público, ou o cara foi subindo de cargo e tal. Agora, se o cara é demitido, o governador vem e bota alguém da família dele, aí é autoritário. Sim. Foi o que aconteceu, num exemplo muito simples, assim, o que aconteceu com a validação das vacinas, né? Que a gente tinha 2 setores dentro da Anvisa, que tinha o setor ali que eram cargos de confiança, mas existia a parte técnica. E a parte técnica era toda de muitos anos. Não teve essa troca, não tem essa troca de governo para governo. Então, aí fica nesse impasse de, ok, podemos confiar porque tem a parte técnica, não podemos porque tem a outra parte, como é que fica isso? Mas existe, de fato, os cargos que não são passados. Exatamente. Né? E são milhões de pessoas, né? O Brasil deve ter 1,5 milhão, 2 milhões de funcionários públicos. É muita gente. Que é concursada e que não muda... Ou concursada ou outros mecanismos, mas não, são pessoas que trabalham nesses locais e que e mudam o tempo todo. Tem gente se aposentando, gente nova entrando, etc e tal. O Brasil é uma democracia. Uhum. Né? Agora, se você for para o Irã, não sei exatamente quanto a pessoa que trabalha num cargo alto no sistema eleitoral lá é contra o governo. Entendeu? Porque ele tem que estar alinhado com a revolução. Cuba, a mesma coisa. Tem que estar alinhado com a revolução, senão não vai trabalhar. Sim. Que é o que a União Soviética fazia. Se você faz parte do partido, você tem as suas regalias, os seus privilégios. A gente conversou com o Leonardo Lopes aqui. Ele foi para a Coreia do Norte e ele falou de várias situações, assim, que até os guias que têm contato são necessariamente do partido. Não tem como não ser, assim. E quem não é, não diz, sabe? Ele falou, todo mundo é. Quem não é, não diz. Porque não é maluco de dizer. Exato. Então, E como existe uma questão ali de pontuação, quase, então as pessoas tentam fazer mais ainda para se mostrarem mais crentes naquilo tudo, para que tenham mínimas vantagens, como um legume não podre. Exatamente. É umas coisas absurdas. Exatamente. Assim.